Graças e paz a todos. Mais uma vez eu estou aqui para compartilhar com você da Palavra de Deus. E eu quero que você me acompanhe em sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 7. E mantenha a sua Bíblia aberta, porque a partir do verso 24, quando Jesus ele encerra o que nós conhecemos como Sermão do Monte, ou Bem-aventuranças, eu acho interessante a colocação de Billy Graham, diz o segredo da felicidade. Então, essas lições, elas nos mostram o quanto é importante colocá-las em prática. Então Jesus, ele nos conta uma parábola falando a respeito disso. Ele diz que todo aquele que ouve os seus ensinamentos é comparado a um homem prudente, que ele ficou sua casa sobre a rocha, e então vieram as tempestades, os rios transbordaram, os ventos sopraram e deram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada sobre a rocha. No entanto, aquele que ouve as minhas palavras, mas não coloca em prática, será comparado a um homem insensato que construiu sua casa sobre areia. Então vieram as tempestades, os rios transbordaram, os ventos sopraram, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda, porque foi edificada sobre a areia. Muito bem, então vamos aprender com esse ensinamento que Jesus tinha a nos ensinar, nos mostrar. Quais as lições que nós precisamos aprender? Primeiro, ele queria que seus ouvintes não fossem apenas intelectuais, apenas ouvintes, mas que fossem práticos nos seus ensinamentos. Ele queria que eles fossem misericordiosos, ele queria que eles fossem pacíficos, ele queria que eles oferecessem a outra face aos seus agressores, que agissem com humildade, que se tivesse que dar esmola, fazer oração, jejum, que fizessem em secreto, que perdoasse os seus ofensores. Então ele queria que colocasse em prática todas essas coisas. Então não basta apenas conhecer os ensinamentos de Cristo. É preciso tomar isso como verdadeiro para a sua vida e aplicá-lo. Tiago, capítulo 1, 22, ele declara: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A questão aqui é a casa que nós estamos construindo. Que casa é esta? É a nossa vida, é a nossa família. É incrível como nós nos preocupamos em projetar uma construção civil, como nós planejamos e nos mínimos detalhes. Mas quando se trata da edificação do nosso lar, quando se trata da edificação da nossa casa, da nossa família, nós deixamos ao léu, deixamos ao acaso. Não temos o devido cuidado de realmente instruir nossa família à luz da palavra de Deus. Então, como devo alicerçar minha vida? Primeiro, eu quero orientar vocês que o alicerce da sua vida tem que ter uma base sólida. O verso 24, em Mateus 7, está escrito: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Sobre o que você está alicerçado? Algumas pessoas alicerçam sua vida em cima do dinheiro, em cima do sucesso, em cima da fama, dos prazeres, por ser o centro das atenções. Se a sua vida estiver alicerçada sobre essas coisas, quando vier as tempestades da vida, você irá cair. A sua vida irá entrar num colapso. Então, a pergunta fundamental é esta: qual é a sua rocha? Ou melhor dizendo, quem é a sua rocha? Salomão escreveu o Salmo 127, ele declara: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Ou seja, a rocha é o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a maior necessidade da família não é de uma casa maior, melhor ou de mais conforto. A maior necessidade da família é ter um relacionamento baseado em uma fé em Cristo Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele deve ser a base do nosso relacionamento dentro de casa. O que é interessante, falando sobre alicerce, que alicerce é algo fundamental, mas é a parte da casa que menos se vê, ou a parte que não se vê, na verdade. E é justamente aquilo que não se vê, que dá sustentação à nossa vida diante da crise. As pessoas não veem seu relacionamento com Deus. Elas não veem sua comunhão com o Senhor, porque isso é algo que se dá em segredo, é algo em secreto. As pessoas não veem o que está, os valores morais e espirituais no seu coração. As pessoas não sabem em que você confia, mas quando chega o momento da crise, você permanece ali, de pé, firme.
porque a sua vida está alicerçada, sustentada por Deus. Eu acho muito interessante o Salmo 37, 23, que declara que o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, e ainda que ele venha a cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustenta pelas suas mãos. Então o alicerce da nossa vida tem que ter uma base segura. Então o alicerce na nossa vida, embora tenha uma base segura, ele não impede que a tempestade caia. Eu preciso que você esteja ciente disso. Pois o texto nos diz assim: e caiu as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. O que é interessante, o contexto em que Jesus contou essa história, é que na Palestina as tempestades elas ocorriam abruptamente, repentinamente, e eram capazes de transformar um riacho seco em correntes violentas de água, é capaz de mudar completamente a paisagem. Então, há um escritor chamado E.F. Bishop, ao escrever o seu livro Jesus na Palestina, ele faz um comentário das casas construídas de barro que ficavam entre a região de Gaza e Asquelon. Elas foram construídas propositadamente longe do leito do rio, porque eles temiam que qualquer mudança súbita pudesse atingi-los. Mas, para a infelicidade deles, durante o inverno no deserto de Negev, o rio encheu, as águas transbordaram, destruíram as casas, atingiram plantações, gado, e infelizmente pessoas vieram morrer. O que nós precisamos entender em relação às tempestades da vida, que essa parábola ela nos chama atenção para o julgamento de Deus, ela nos chama atenção indiretamente para o juízo de Deus. Percebo que na parábola tanto o prudente como o insensato, tanto aquele que construiu sua casa sobre a rocha, quanto aquele que construiu sobre a areia, eles sofreram fortes tempestades. Então, o que diferencia uma pessoa prudente, uma pessoa insensata, não são as circunstâncias. Nós não vivemos numa estufa espiritual, não estamos isentos às fatalidades, às perdas desta vida, mas o que diferencia uma pessoa da outra não são as circunstâncias, mas como elas reagem às circunstâncias. Então, nosso próximo tópico da mensagem de hoje, eu gostaria de concluir com esse tópico: o alicerce determina a nossa reação. O texto no verso 26 de Mateus 7 está escrito: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que tempestades são essas? São mágoas, ressentimentos, decepções, traições. Então, se você não tiver uma vida alicerçada na rocha, sua vida irá entrar no colapso, seu casamento irá entrar em crise, sua família não irá suportar. É incrível como as pessoas elas não têm essa preocupação de realmente estar sobre um alicerce. Um homem prudente, a Bíblia declara que ele construiu sua vida com uma fé baseada em Cristo Jesus. Então ele estava apto para enfrentar essa tempestade. Então ele estava pronto a triunfar sobre as adversidades, a superar as crises. Talvez você esteja pensando agora: mas a minha casa já caiu, meu casamento acabou, meus filhos estão dispersos, não resta mais nada para mim. Eu quero que você entenda que por mais que você olhe para a sua vida, a sua família, o seu casamento e veja um vaso quebrado, eu quero aconselhar você a juntar os cacos, em oração entregar nas mãos de Jesus. Por quê? Porque Ele é o Senhor das causas perdidas. Ele tem um poder da restauração. Ele opera o milagre. Ele promove o perdão. Aquilo que estava morto, Ele tem um poder de ressuscitar. A última palavra vem do Senhor. E nesta palavra eu quero que você ore comigo. Aí onde você está, feche os olhos. Vamos pensar em Deus, colocar nossas vidas, o alicerce da nossa casa nas mãos daquele que é o sábio construtor. Pai bendito, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Graças te damos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o Senhor que é o construtor da família. Tu és o alicerce do lar. Por isso colocamos nossos casamentos, a vida dos nossos filhos, nossos valores morais e espirituais em tuas mãos, para que o Senhor restaure aquilo que se perdeu, valores perdidos, que o Senhor restaure aquilo que se quebrou, que o Senhor ressuscite aquilo que estava morto e restaure as nossas vidas agora e para sempre, em nome de Jesus.
Amém.